Maurício Rufi, a arte do imprevisível. Maurício de Lima Santos, mais conhecido como Maurício Rufi, não luta como os outros. Alguns lutadores vencem com força, outros vencem com velocidade. Rufi faz você hesitar, porque contra ele o perigo pode vir de qualquer lugar. Um chute giratório, uma joelhada voadora, um contragolpe que você não viu chegando, uma mudança repentina de ritmo. Rufi é criativo, explosivo e imprevisível, mas o que o torna realmente perigoso não é simplesmente usar golpes pouco convencionais, é saber exatamente quando usá-los. Ele observa, espera, faz o adversário reagir e então ataca a abertura que ele mesmo ajudou a criar. 14 vitórias profissionais, 13 por nocaute ou nocaute técnico, um estilo construído com precisão, timing e criatividade. Mas no MMA toda a criatividade enfrenta uma pergunta: o que acontece quando alguém tira o seu espaço? Quando a pressão substitui a liberdade, quando a luta se transforma em algo que você não consegue controlar? No dia 19 de setembro, Maurício Rufi enfrentará Arman Tsarukyan, um tipo de ameaça completamente diferente e talvez o maior teste de sua carreira. Para entender por que essa luta importa tanto, primeiro precisamos entender o homem por trás do caos. Este é Maurício Rufi, a arte do imprevisível. Do colchão no chão ao UFC. Antes das luzes do UFC, antes dos nocautes, antes do nome Maurício Rufi começar a chamar a atenção no mundo inteiro, havia um garoto de Alagoas tentando descobrir até onde aquele sonho podia levá-lo. Rufi começou a treinar ainda adolescente, por volta dos 14 anos, em Coruripe. Foi ali que o combate entrou de vez na vida dele. Mas o começo esteve longe de ser perfeito. Nas primeiras experiências no Muay Thai ele perdeu de novo. Para muitos, 2 derrotas logo no início poderiam ser um sinal para procurar outro caminho. Para Rufi foram apenas o começo. Depois disso ele começou a vencer. E continuou vencendo, até perceber que se realmente queria transformar a luta em profissão, teria que sair de onde estava confortável. Rufi deixou Alagoas e foi para São Paulo. Não havia garantia, não havia contrato com o UFC esperando por ele, não havia fama. Havia apenas a convicção de que precisava estar onde pudesse evoluir. E a realidade foi dura. Rufi contou que naquela época dividia um lugar simples com o irmão. Dormia em um colchão fino no chão. Quando chovia, a água entrava e algumas noites ele precisava dormir sentado em uma cadeira. A distância entre aquele quarto e o UFC parecia enorme, mas o sonho já estava ali. Para continuar treinando e sobrevivendo, Rufi fez diferentes trabalhos. Em um momento da vida, chegou até a trabalhar como segurança particular de um empresário chinês. Durante o dia, precisava encontrar uma maneira de pagar as contas, mas a luta continuava ocupando sua cabeça, porque para ele aquilo nunca foi apenas um hobby, era uma direção. Aos 20 anos, Maurício Rufi finalmente entrou no MMA profissional e rapidamente começou a mostrar uma característica que ainda define sua carreira. Ele não precisava de muito tempo para terminar uma luta, vitória após vitória, nocaute após nocaute. Mas talvez a parte mais importante dessa história não esteja nos resultados. Está na distância entre o garoto que dormia no chão e o homem que anos depois pisaria no maior palco do MMA mundial. Porque antes de aprender a lutar diante de milhares de pessoas, Maurício Rufi precisou aprender a continuar quando quase ninguém estava olhando. E aquela fome que começou em Alagoas ainda estava longe de desaparecer. Ela estava apenas começando a encontrar um palco maior. Rufi Style. Se existe uma palavra que ajuda a explicar Maurício Rufi dentro do octógono, essa palavra é criatividade. Mas chamar Rufi apenas de criativo seria simplificar demais do que ele faz, porque seus golpes mais espetaculares não aparecem por acaso. Existe leitura, existe distância, existe timing e existe uma capacidade incomum de fazer o adversário reagir antes mesmo de atacar de verdade. Rufi gosta de lutar solto, relaxado, quase como se estivesse sempre enxergando um segundo à frente. Ele muda de base, muda o ritmo, usa fintas, mostra um golpe para preparar outro e muitas vezes faz o adversário acreditar que encontrou uma oportunidade, quando na verdade acabou de entrar em uma armadilha.
Esse talvez seja uma das características mais perigosas do seu jogo. Ruffy não precisa atacar o tempo inteiro para controlar uma luta. Às vezes, ele controla justamente esperando, observando, coletando informações, entendendo como o adversário reage a cada momento. Um passo para trás, uma mão que baixa, uma mudança de guarda, uma tentativa desesperada de encurtar a distância. Para Ruffy, cada reação pode se transformar em uma abertura. E quando ela aparece, ele explode. Seu arsenal é difícil de prever. Chutes giratórios, joelhadas, golpes em ângulos pouco convencionais, ataques ao corpo, contra golpes rápidos. Mas talvez o mais importante seja a maneira como ele mistura tudo isso. Porque quando você começa a esperar o chute, as mãos aparecem. Quando começa a se preocupar com as mãos, vem a ajoelhada. E quando acredita que finalmente entendeu o ritmo, Ruffy muda tudo outra vez. Foi assim que ele começou a construir uma identidade própria. Um estilo que ele mesmo passou a chamar de Ruffy Style. Mas existe uma diferença enorme entre ser imprevisível e simplesmente ser irresponsável. E é exatamente aí que seu jogo se torna mais interessante. Ruffy aprendeu que nem toda oportunidade precisa ser atacada, que buscar um nocaute desesperadamente pode destruir o próprio plano, e que às vezes a melhor maneira de encontrar a finalização é parar de procurá-la o tempo inteiro. Essa paciência fez o seu striking amadurecer. Ele pode esperar, pode deixar o adversário avançar, pode provocar o erro e então transformar um pequeno detalhe em um momento decisivo. Essa combinação de precisão e liberdade é o que faz seus nocautes parecerem diferentes, porque muitas vezes o golpe final é apenas a última peça de algo que começou vários segundos antes. Uma finta, uma leitura, uma reação e então o ataque. É por isso que assistir Maurício Ruffy não significa apenas esperar pelo próximo golpe espetacular. Significa tentar entender como ele chegou até ele, porque por trás do caos existe método, por trás da criatividade existe cálculo e por trás do imprevisível existe um lutador que aprendeu a transformar informação em violência. Mas todo estilo tem uma pergunta que precisa ser respondida. O que acontece quando o adversário não oferece espaço, quando ele não respeita a distância, quando em vez de tentar decifrar Ruffy em pé, decide simplesmente agarrá-lo, pressioná-lo e transformar a luta em outra coisa? Essa pergunta ainda teria uma resposta dolorosa. E ela viria em Paris. Quando a criatividade encontra um limite. Setembro de 2025, Paris. Maurício Ruffy chegava embalado por expectativa, confiança e uma sequência de performances que faziam muita gente enxergar nele um dos nomes mais empolgantes da divisão. Do outro lado estava Benoit Saint-Denis, um adversário agressivo, físico, incômodo e disposto a transformar a luta em exatamente aquilo que Ruffy não queria. No começo, Ruffy ainda conseguiu mostrar sua distância e sua velocidade, mas Saint-Denis não estava interessado em disputar criatividade. Ele queria pressão, contato, queria diminuir o espaço. E pouco a pouco a luta começou a mudar. Ruffy passou a ter menos tempo para pensar, menos espaço para criar, menos liberdade para escolher quando atacar. Saint-Denis pressionou, aproximou, forçou o clinch, levou a luta para zonas onde o striking de Ruffy deixava de ser o centro da história. E no segundo round, encontrou as costas. Veio o mata-leão e veio a derrota. Para um lutador acostumado a controlar o ritmo, aquele momento dizia muito mais do que apenas uma derrota no cartel. Ele levantava uma pergunta. O que acontece quando alguém consegue tirar de Ruffy exatamente aquilo que torna Ruffy especial? A derrota para Saint-Denis mostrou que no MMA não basta ser brilhante quando a luta acontece no seu terreno. É preciso encontrar respostas quando o adversário muda completamente o problema. E Ruffy entendeu isso. Em vez de tratar aquela noite como um acidente, ele decidiu mudar. Saiu da zona de conforto, buscou novos ambientes, novos parceiros, novas leituras. E uma das decisões mais importantes foi viajar para a Austrália e treinar ao lado de Alexander Volkanovski.
e sua equipe. Ali, o foco não era abandonar o Rufi Style, era torná-lo mais completo, aprender a defender melhor as entradas, entender as transições, trabalhar a luta agarrada, melhorar a capacidade de continuar perigoso mesmo quando o espaço desaparece. Porque evoluir não significa deixar de ser quem você é, significa garantir que o seu estilo continue funcionando quando alguém tenta quebrá-lo. Aquela derrota em Paris poderia ter sido vista como um freio, mas para Rufi, ela se tornou um ponto de transformação. A criatividade continuava ali, a confiança também, mas agora havia outra camada, mais paciência, mais consciência, mais respeito pelos detalhes que antes talvez parecessem secundários. E quando ele voltou ao octógono, não voltou apenas para provar que ainda podia nocautear, voltou para mostrar que tinha aprendido. Voltar diferente. Janeiro de 2026, Maurício Rufi voltou ao octógono com uma pergunta sobre os ombros. A derrota em Paris tinha sido apenas um tropeço ou o início de uma evolução real? Do outro lado estava Rafael Fiziev, um dos strikers mais técnicos e perigosos da divisão. Rápido, explosivo, experiente e acostumado a lutar em alta velocidade. Era o tipo de confronto que podia revelar muita coisa. Rufi não entrou desesperado para pagar a derrota anterior. Entrou mais paciente, mais atento, mais calculado, esperando os momentos certos. E quando a oportunidade apareceu, ele aproveitou. No segundo round, Rufi encontrou a finalização e voltou a vencer por nocaute técnico. Mas o resultado dizia apenas parte da história. Porque fora do octógono, aquele camp tinha sido pesado. Rufi revelou depois que atravessou uma perda familiar recente, além de problemas físicos durante a preparação. Mesmo assim, entrou para lutar e venceu. Não como alguém tentando provar que era invencível, mas como alguém tentando mostrar que sabia continuar. Meses depois veio outro nome enorme, Michael Chandler, um ex-campeão, um lutador conhecido pela explosividade, pressão e capacidade de transformar qualquer luta em caos. E dessa vez Rufi precisou de apenas um round. Ele encontrou o momento, acelerou e terminou Chandler por nocaute técnico. 2 vitórias, 2 adversários perigosos, 2 testes completamente diferentes. E de repente a conversa ao redor de Rufi mudou. Ele já não era apenas o striker criativo com nocautes espetaculares. Agora começava a aparecer um lutador que estava aprendendo a escolher melhor os momentos, a controlar melhor o próprio ritmo, a lutar com menos ansiedade e mais intenção. O Rufi Style continuava imprevisível, mas parecia mais maduro, mais afiado, mais difícil de enganar. E talvez essa seja a diferença entre um lutador empolgante e um verdadeiro candidato ao topo. Não basta impressionar, é preciso evoluir depois que alguém encontra uma resposta para o seu jogo. Rufi tinha perdido, tinha ajustado e tinha voltado vencendo, mas ainda existia uma última pergunta. Será que essa nova versão funcionará contra um adversário capaz de tirar dele o espaço, o ritmo e o controle ao mesmo tempo? Porque no horizonte já aparece um nome, Arman Tsarukyan, e com ele o teste mais completo da carreira de Maurício Rufi. Um pirata chamado Rufi. Antes de Maurício Rufi se tornar conhecido pelos nocautes, pelo estilo imprevisível e pelas performances no UFC, havia outra referência que já fazia parte da identidade dele. Monkey D. Luffy, o protagonista de One Piece. Foi daí que nasceu o nome Rufi. E para ele, isso nunca foi apenas uma brincadeira ou uma referência de anime. Rufi já falou sobre o quanto sua vida se conecta com essa história, porque Luffy representa liberdade, coragem, lealdade, a vontade de perseguir um objetivo enorme, mesmo quando o caminho parece impossível. E existe algo disso na forma como Maurício luta. Ele não parece interessado em seguir exatamente o que se espera. Não quer simplesmente repetir fórmulas. Ele improvisa, testa, cria, se movimenta como alguém que acredita que sempre existe outro caminho para chegar ao mesmo objetivo. Talvez seja por isso que seu estilo chama tanta atenção. Porque existe personalidade em cada escolha.
Rufi não luta como se estivesse apenas executando uma sequência treinada. Ele luta como se estivesse interpretando o momento, lendo o adversário, tentando descobrir algo novo dentro da própria luta. E essa liberdade também aparece fora do octógono, na maneira como fala, na confiança, na forma como assume a própria identidade. Maurício não tenta esconder que gosta de ser diferente. Na verdade, parece usar isso como combustível. Mas existe um preço para quem escolhe um caminho próprio. Quanto mais você sobe, menos espaço existe para erro. No topo do UFC, criatividade não pode ser apenas bonita. Ela precisa funcionar contra os melhores, contra os mais fortes, contra os mais completos. E agora o nome Rufi está prestes a enfrentar talvez o maior contraste possível para esse estilo. De um lado, liberdade, movimento, improviso. Do outro, pressão, controle, wrestling. Arman Tsarukyan. E talvez seja exatamente aí que essa história fica mais interessante, porque não se trata apenas de descobrir quem é o melhor lutador. Trata-se de descobrir se a liberdade de Rufi consegue sobreviver quando alguém tenta controlar cada segundo da luta. O teste que pode mudar tudo. 19 de setembro de 2026, Maurício Rufi entrará no octógono para enfrentar Arman Tsarukyan. E talvez nenhum adversário até agora represente um teste tão completo para tudo o que Rufi construiu. Porque Tsarukyan não é apenas perigoso, ele é exatamente o tipo de lutador capaz de transformar uma luta criativa em uma luta sufocante. Pressão, wrestling, controle, transições rápidas, scrambles, ataques constantes. Arman não precisa dar espaço para que o adversário encontre ritmo. E isso torna esse confronto tão interessante. Rufi precisa de liberdade para criar. Tsarukyan é especialista em tirar liberdade. De um lado, um striker imprevisível capaz de mudar o ritmo, criar ângulos e encontrar golpes que poucos tentariam. Do outro, um lutador completo, físico e disciplinado, capaz de encurtar a distância e transformar segundos de hesitação em quedas. Controle e desgaste. Para Rufi, essa luta não será apenas sobre acertar o golpe mais bonito. Será sobre manter sua identidade quando o adversário tentar desmontá-la. Defender as entradas, levantar quando foi derrubado, não aceitar posições ruins, continuar perigoso mesmo sob pressão e talvez acima de tudo provar que o Rufi Style pode funcionar contra a elite da divisão. Porque vencer Tsarukyan mudaria completamente a conversa. Rufi deixaria de ser apenas um dos nomes mais empolgantes do peso leve. Passaria a ser impossível ignorá-lo na corrida pelo cinturão. Mas não existe atalho. Arman Tsarukyan já enfrentou alguns dos melhores lutadores do mundo. Já mostrou que consegue competir em alto nível contra adversários completos. E não vai entrar nessa luta para admirar a criatividade de Rufi. Vai tentar anulá-la. É por isso que 19 de setembro pode representar muito mais do que outra noite no UFC. Pode ser o momento em que descobriremos até onde Maurício Rufi realmente evoluiu. Ele já provou que pode nocautear, já provou que pode surpreender, já provou que consegue voltar depois de uma derrota. Agora precisa provar algo diferente, que consegue continuar sendo imprevisível quando o homem à sua frente tenta controlar cada segundo da luta. Talvez essa seja a verdadeira definição de evolução. Não abandonar aquilo que tornou você especial, mas aprender a protegê-lo. Maurício de Lima Santos começou essa história muito longe das luzes do UFC. Dormiu no chão, perdeu, mudou de cidade, mudou de país para evoluir, foi derrotado novamente, aprendeu, voltou e continuou avançando. Agora, diante de Arman Tsarukyan, talvez esteja a maior oportunidade de sua carreira. Não apenas para vencer uma luta, mas para mostrar ao mundo até onde pode chegar a arte do imprevisível. Este é Maurício Rufi. E isso foi Rouge Mindset!